Olá, hoje eu quero começar uma série de vídeos sobre cosmovisão reformada. Eu estou chamando assim provisoriamente de apontamentos sobre cosmovisão reformada. Na realidade, este assunto está em voga há muito tempo no mundo, mas no Brasil é algo mais recente, talvez aí em termos evangélicos, há uns 20 anos, um pouco mais, talvez esse assunto tenha sido começado a tratar, a ser discutido entre nós. Tem sido publicado muitas obras boas, artigos, livros sobre este assunto. E o mais importante do que isso, na minha perspectiva, é que tem sido escritos vários livros com uma cosmovisão reformada, ainda que não se discuta sobre o assunto. Isso é o mais importante, porque você pode tratar de um assunto apenas com fundamentação teórica e você sabe discorrer sobre o assunto, entender as principais teses, porém aquilo nada tem a ver com você. Aquilo não tem a ver com a sua fé, com a sua percepção da realidade e a sua prática. Então, são coisas distintas. Estudar um assunto, ensinar sobre um assunto e aquele assunto, de fato, fazer parte da sua maneira de enxergar a realidade. Então, nós temos tido livros de ambas as facetas, com ambas as ênfases, digamos assim, livros tratando sobre cosmovisão reformada e livros que expressam essa cosmovisão, ainda que nem usem essa palavra ou nem sequer digam algo a respeito. Eu quero tratar de alguns pontos aqui, eu não tenho definido tudo que irei abordar, certamente não trarei nada de novo, apenas algumas aproximações. Como eu tenho observado na minha experiência pessoal, que muitas vezes determinados assuntos, tratados de forma muito complexa por alguns autores, eles se tornam mais simples e às vezes mais compreensíveis a mim por um autor, digamos, menor. Um autor sem a grande fundamentação teórica ou sem grandes propósitos acadêmicos, mas que ele elucida o assunto a um não iniciado ou alguém que talvez tenha dificuldade de compreender mais profundamente aquele outro autor. Então isso acontece comigo e eu creio que isso também possa acontecer com outras pessoas. Então vamos aqui, sem grande pretensão, tratar de alguns temas. Como eu falei, eu não tenho o leque todo de assuntos que pretendemos trabalhar. Temos algumas questões em mente, já escrevemos sobre algumas dessas questões, mas não tudo necessariamente. Bom, então, dito isso já de início, eu observo com vocês que o cristianismo ele tem um conteúdo. Ele tem um conteúdo que é professado, que deve ser ensinado, e ele tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo perpassa, obviamente, ao seu conteúdo e se manifesta na maneira como nós nos aproximamos da leitura e interpretação da realidade. É por isso que a transformação espiritual, que é a regeneração, como nós chamamos teologicamente, ou o novo nascimento, envolve uma grande transformação no nosso interior, envolvendo naturalmente uma nova visão de mundo. Porque o homem sozinho, ele tenderá sempre a se voltar contra Deus, se voltar contra a sua palavra. E é somente por meio dessa transformação espiritual que ele poderá, de fato, adquirir uma nova visão de mundo, uma visão teocêntrica, uma visão guiada pela palavra de Deus. E é isso que nós chamamos, basicamente, de cosmovisão. Por que isso? Porque há uma relação indissolúvel entre o comportamento e aquilo que nós cremos. E é por isso que quando nós sabemos o que cremos, as decisões tornam-se mais fáceis. Mas, como eu já disse em algum outro vídeo,
Uma das questões difíceis de responder é no que cremos. E quando nós expressamos o que nós cremos, nós estamos revelando, ainda que nem sempre em nível de consciência, mas nós revelamos uma série de pressupostos, conceitos implícitos em nossa fala, muitos dos quais jamais tenhamos pensado sobre eles. Talvez jamais tenhamos refletido teoricamente sobre aquilo que nós estamos pressupondo simplesmente em nossa afirmação. Então, é possível que, sem percebermos, o nosso pensamento revele uma série de inconsistências e até mesmo excludências. Quando você analisa o pensamento de Sócrates, conforme é retratado de forma especial por Platão, vemos esse dinamismo intelectual por meio da maêutica e da ironia. A maêutica partindo do princípio que a verdade era inata, o conhecimento inato, e que agora competia ao mestre ajudar ao educando a trazer de dentro de si para fora conhecimentos que ele tinha e não tinha consciência de que os possuía, né? Isso é muito claro no Fedro, né? Talvez seja o lugar mais claro onde ele ilustra a maêutica, que a palavra maêutica está associada ao trabalho da parteira, né? Dar à luz. E o outro método dele era a ironia, que é o que me interessa aqui ilustrar. A ironia visava conduzir o seu oponente, digamos assim, que isso se dá em meio a diálogos, a compreensão de que o seu pensamento era absurdo, que as suas pressuposições estavam equivocadas. Então, Sócrates, conforme Platão nos mostra, usava esses dois métodos da maêutica e da ironia. Então, como eu disse, o que me importa aqui é a ironia, para mostrar que, muitas vezes, em nossas afirmações, nós revelamos pressupostos esses, por vezes, excludentes, sem que nós tenhamos consciência deles. O fato é que nossos conceitos, explícitos ou não, eles terminarão por se juntar a outros, e deste modo, sem consciência ou mesmo consistência, vamos aos poucos formando uma maneira de ver o mundo e, conseguintemente, de avaliá-lo. E se nós pensarmos de forma profunda, nós vamos observar que aquilo que nós falamos sempre carregam consigo princípios, pressuposições, revelam crenças anteriores, e essas crenças anteriores, refletidas ou não, conscientes ou não, é que nos dão uma aproximação do objeto. E é essa percepção que vai determinar de forma intensa o nosso comportamento na sociedade em que vivemos, tendo implicações em todas as esferas de nossa existência. É por isso que a epistemologia, a nossa capacidade de conhecer, ou o estudo do conhecimento, vamos dizer assim, antecede a lógica, que é a arte de organizar o pensamento, concatenar os pensamentos. A epistemologia antecede a lógica. E esta, no caso, a lógica, por mais coerente que seja, se partir de uma premissa equivocada, nos conduzirá a conclusões erradas e, portanto, a uma ética com fundamentos duvidosos e inconsistentes. Indo um pouco além, porém significativamente longe, devemos afirmar que a ontologia antecede a epistemologia. Por que isso? É que antes do conhecer há o ser. Eu não posso conhecer o que não existe. Então, a pressuposição ou a afirmação da possibilidade do conhecimento envolve uma pressuposição de que há algo a ser conhecido. Se houver um conhecimento universal, porém equivocado, isso não mudará em nada a essência da coisa, é um outro aspecto.
porque nós partimos do princípio realista, que nós temos escrito um pouco sobre isso, quando falamos sobre João 17, de que a verdade é o que é. Então, eu posso conhecer, porque há algo a ser conhecido. Mas mesmo que eu não conheça algo ou não conheça nada, a realidade continua sendo o que ela é, independentemente de eu reconhecê-la ou não. As coisas são o que são porque são. Em última instância, as coisas são o que são porque há um referente absoluto, que é Deus, que criou, preserva e dirige toda a realidade. Então, se todos negassem a existência de Deus, isso não mudaria o fato de Deus ser o que é. O meu conhecimento, certo ou errado, muda a minha relação com o real, porém não a essência da coisa. O conhecer muda no primeiro instante a mim. Eu que sou transformado, porque eu passo a olhar a realidade diferente. É claro que no momento seguinte, posso eu agora, a partir de uma nova visão da realidade, trabalhar sobre esta realidade para modificá-la, aperfeiçoá-la, eliminá-la. Aí é outra questão. Mas primeiro, o conhecimento muda a mim, o ser que conhece. Então deve ser dito também que toda verdade ela é lógica. No entanto, por algo nos parecer lógico, não significa que seja verdadeiro. É o que eu falei há pouco sobre epistemologia e lógica. Eu posso construir algo que eu considero lógico, porém com um fundamento errado. Então, a questão epistemológica antecede a praxis e, em grande parte, a determina. Então, assim, nós temos essas 4 etapas, ou 4 elementos básicos. Nós temos a ontologia, a questão do ser, nós temos a epistemologia, que é a possibilidade do conhecimento, nós temos a lógica, como a arte do raciocínio, passando do conhecido ao desconhecido, e nós temos a ética, que consiste nas implicações desse conhecimento na elaboração e aplicação de nossos valores. Então, uma cosmovisão, ela contém em si as respostas que nós damos às questões principais da vida. E essas questões da vida, quase todas elas, têm um relevante significado filosófico. Tem uma infraestrutura conceitual, tem padrões e arranjos de nossas crenças, ainda que nós nem sempre paremos para pensar sobre isso. Então, toda maneira de ver o mundo, toda visão de mundo está essencialmente ligada a diversas crenças. No próximo vídeo, eu já me alonguei muito nesse, eu quero destacar algumas dessas crenças que estão por trás de muito daquilo que afirmamos crer, aquilo que nós afirmamos achar que seja verdadeiro. Por ora, é isso. Eu espero estar sendo claro e simples. Esse é o propósito, de ser claro, simples e, ao mesmo tempo, defender algo que corresponda à realidade. Porque senão a simplicidade, se ela for falsa, no sentido de me conduzir ao conhecimento falso, é uma simplicidade que para nada mais serve. Que Deus nos abençoe. Amém.